A risada de Sarah, alegre e despreocupada, ecoou pelo bar na cobertura enquanto a mão de Dean se acomodava em sua lombar. Meu olhar se deteve em sua aliança de casamento, que brilhava intensamente. Telepulso, um detalhe que eu não tinha notado antes. Lisa, do RH, sempre observadora demais, aproximou-se de mim. Sarah comentou que você talvez não consiga vir hoje à noite, Mark. Dean simplesmente apertou o abraço, puxando Sarah para mais perto. Do outro lado do terraço lotado, a risada de Sarah cortou o ar ameno do outono. Era um som que eu conhecia bem, uma risada alegre e desinibida, mas naquela noite era direcionada inteiramente a Dean. Ele se inclinou para a frente, o paletó escuro caindo sobre os ombros, e ela inclinou a cabeça para trás, a mão repousando levemente em seu antebraço. Foi então que eu vi. O brilho de sua aliança de casamento, uma aliança de ouro maciço, refletia no brilho sutil do relógio caro de Dean. Achei estranho o jeito como a luz incidia ali no delebraço em vez do dela. Um pequeno detalhe preciso que fez algo se mexer dentro do meu peito. Lembrei-me de ter dito a ela, há poucos dias, que aquele vestido preto lhe caía bem, admirando o caimento do tecido. Agora, observando-a, parecia que aquele elogio tinha sido para outra pessoa, para um momento como aquele, passado com outro homem. Ela olhou para mim uma vez, nossos olhares se encontrando por um breve instante. Ah, oi Mark. Ela chamou, a voz um pouco fraca. Estou conversando com o Dean. Já te falo. Estou esperando o Marcos. Ela se virou para Dean, a atenção totalmente voltada para a história que ele contava, e o nome que ela havia mencionado mal me chamou a atenção. Marcos ou qualquer outro não parecia importar. Lisa, do RH, uma mulher cuja função era saber da vida de todos, surgiu ao meu lado, segurando cuidadosamente uma taça de plástico com vinho branco. Ah, Mark, disse ela, com um sorriso um pouco largo demais, um pouco apologético demais. A Sarah comentou que talvez você não consiga vir hoje à noite. Disse algo sobre um imprevisto de última hora. Ela mexeu na taça, o olhar oscilando entre Sarah e Dean, e logo em seguida voltando para mim. Um frio na espinha, agudo e silencioso, se instalou no meu estômago. Consegui esboçar um sorriso forçado, daqueles que não chegam aos olhos. Só estou um pouco atrasada, Lisa. Está tudo bem. Ela assentiu sem se convencer, e murmurou algo sobre o tempo bom antes de se desculpar e desaparecer na multidão. Meus olhos encontraram Dean novamente, sua mão agora repousando na parte inferior das costas de Sarah. Era um toque casual, quase imperceptível, mas permaneceu ali, uma demonstração silenciosa que parecia bem distante do profissionalismo. Havia intimidade no gesto, na maneira como ela não se assustou, na leve inclinação de sua cabeça contra o ombro dele quando ele disse algo que a fez rir novamente. Kevin Thompson, do departamento de contabilidade, um homem que sempre parecia exalar um leve cheiro de café velho, apareceu ao meu lado. A Sarah está bem animada hoje, observou ele com a voz baixa, quase conspiratória. Deu um gole na cerveja. Pensei que você fosse uma lenda, Mark. Nem imaginava que você apareceria. Fez uma pausa e acrescentou. O Dean é um verdadeiro galanteador, não é? Principalmente com as mulheres do escritório. Tem uma reputação e tanto. Deu um sorrisinho discreto e cúmplice, e foi em direção ao bar. Apertei o copo com mais força, os cubos de gelo tilintando um pouco alto demais na minha mão. Observei Sarah se inclinar, sussurrando algo no ouvido de Dean, a cabeça dele bem próxima à dela. O ar nos meus pulmões parecia rarefeito, cortante. Inclinei o copo para trás, esvaziando o resto do uísque num só gole. O gelo se moveu, tilintando contra o copo com um som deliberado, quase desafiador, enquanto eu o colocava sobre uma mesa próxima. Não disse uma palavra a ninguém. Não houve gestos dramáticos, nem explosão de raiva. Apenas uma caminhada silenciosa e determinada pelo terraço, passando pelos grupos que riam e pelo brilho suave das luzes de corda. As portas do elevador deslizaram e abriram com um leve chiado. E entrei, apertando o botão do térreo. Cada andar que descia trazia consigo uma calma estranha e entorpecida, como se o mundo lá fora estivesse se afastando, tornando-se menos urgente. Em meio ao zumbido silencioso da cabine que descia, lembrei-me de quando esperei por Sarah mais cedo, no saguão do prédio dela. Gus, o porteiro, um homem com o rosto sempre cansado, acenou com a cabeça para mim. Boa noite, Mark. Ela já desce. Essas palavras pareciam ter acontecido há uma eternidade. Quando as portas do elevador se abriram, saí para o frio e o anonimato da noite de Manhattan. Decidi caminhar,
o ar gélido sendo um choque de realidade inegável em contraste com o calor da festa que acabara de deixar. A noite da cidade engolia os sons por inteiro, para depois cuspi-los como ecos distorcidos. Eu caminhava, um quarteirão se fundindo ao seguinte, o amarelo dos táxis formando um padrão frenético e mutável contra as poças cintilantes deixadas por uma chuva anterior. Minha mente parecia essas poças, refletindo uma imagem quebrada e fragmentada de tudo ao meu redor. O ar estava frio contra meu rosto, um contraste gritante com o calor artificial da festa no terraço. Eu não sabia para onde estava indo, apenas que não podia voltar, ainda não. Um lampejo de memória, inesperado e indesejado, cortou a névoa. 5 anos atrás, Sarah, em seu vestido branco, de pé sob um dossel de folhas de outono no Central Park. Seus olhos grandes e luminosos, fixos nos meus enquanto ela recitava seus votos. Para amar e respeitar, a partir deste dia. Sua voz, clara e forte, prometia para sempre. Ela parecia tão radiante, tão segura. Eu me perguntei então se aquelas palavras realmente tiveram algum significado para ela, ou se eu era apenas um substituto conveniente, um próximo passo lógico em uma vida que ela estava tentando construir. O pensamento era uma dor surda pressionando atrás das minhas costelas. Às 23h42, meu celular vibrou no bolso. Peguei-o e a tela acendeu, mostrando o nome dela, Sarah. A mensagem era curta e direta. Talvez você volte. Sem nenhum pedido de desculpas. Sem perguntar onde eu estava ou o que estava fazendo. Apenas uma constatação, um pensamento tardio, como se minha ausência fosse um pequeno inconveniente que ela talvez se importasse em resolver, talvez não. Guardei o celular de volta no bolso, a mensagem sem ler, sem responder. Parecia a única resposta que me restava. À meia-noite me vi empurrando a pesada porta de um bar que não reconheci, um lugar escuro e anônimo numa rua lateral do West Village. O ar lá dentro cheirava a cerveja velha e desespero. Alguns clientes estavam curvados sobre seus drinks perdidos em suas próprias misérias silenciosas. Sentei-me num banco no fundo do bar, longe da televisão piscante acima das garrafas de bebida. Jo, a bartender, era uma mulher perto dos 40, com olhos cansados e uma manga de tatuagens intrincadas serpenteando pelo braço esquerdo. Ela se movia com uma eficiência que sugeria longas horas de trabalho e pouca paciência. Limpou o balcão à minha frente, o pano fazendo um som suave e farfalhante. "O que vai querer?" perguntou, com a voz rouca. "Uísque? Puro?" Ela serviu uma dose generosa em um copo grosso e o colocou à minha frente. Dei um gole lento, deixando a sensação de queimação se espalhar. O calor era uma distração bem-vinda. "Acho que foi um ano ruim", ouvi-me dizer, as palavras um pouco arrastadas, mais soltas do que eu pretendia. O uísque já estava fazendo efeito. Joe resmungou, encostando-se no balcão dos fundos, limpando outro copo. "A maioria dos anos é ruim para alguém." Engoli em seco mais uma vez. A confissão soou como uma pedra pesada rolando pela minha língua. "Acho que minha esposa está tendo um caso com o chefe dela." Ela parou de limpar o copo. Seus olhos, que pareciam tão cansados, agora demonstravam um interesse aguçado e profissional. Ela pousou o copo. "Você pensa, ou você sabe." A distinção era importante. Eu não tinha uma foto, uma confissão, uma prova irrefutável. Apenas o brilho de um anel, uma mão nas costas, uma risada direcionada a outra pessoa e uma mensagem de texto sem qualquer calor humano. "Digamos que não foi profissional", eu disse, e as palavras pareceram insuficientes, vazias. Acolhi a ardência do uísque, uma dor pequena e palpável que ofuscava a dor maior e amorfa. Jo olhou para mim por um instante, depois pegou a garrafa. Sem dizer uma palavra, encheu meu copo novamente. "Por conta da casa", disse ela, com a voz agora mais suave. "Você parece precisar." À 1h30 da manhã, a dor aguda tinha se atenuado, suavizada pelo álcool, mas ainda estava lá, uma pulsação surda sob a superfície. Paguei a conta deixando uma gorjeta generosa e saí para a noite fresca. Uma parte de mim esperava que Sarah ainda estivesse na festa, dançando, rindo, adiando o inevitável retorno. Mas, quando me aproximei do nosso prédio, um táxi amarelo parou ao lado. Meu estômago se contraiu. Era ela. Entrei rapidamente na entrada recuada de uma delicatessen fechada, aproveitando a sombra para me proteger. Ela saiu, sozinha, pagando o motorista. Ajeitou a pequena bolsa no ombro, olhou para o prédio e atravessou as pesadas portas de vidro. O alívio por Jim não estar com ela era algo pequeno e complexo.
misturado a uma nova onda de decepção e algo mais que eu não conseguia nomear. Esperei 10 minutos no corredor do lado de fora do nosso apartamento, ouvindo os sons abafados lá dentro, o zumbido baixo dos canos antigos do prédio. Tempo suficiente, imaginei, para ela se acomodar, para pensar que estava sozinha. Quando finalmente entrei, todas as luzes estavam acesas, lançando um brilho forte sobre a sala de estar. O ar estava parado, um pouco quente demais, com um leve aroma do perfume de Sarah. Sarah? Chamei, minha voz soando monótona, ecoando um pouco no ambiente. Ela saiu do banheiro com uma aparência incrivelmente fresca, os cabelos úmidos do banho, envolta num roupão de seda azul claro. Sua pele tinha aquele aroma suave e limpo que sempre exalava após o banho. Ela parou abruptamente ao me ver, a mão ainda buscando uma toalha. Ah, você chegou? Disse ela, a surpresa na voz fingida, um pouco atrasada. Sim, cheguei, respondi com um tom de irritação que não tentei disfarçar. Caminhei até o outro lado da sala, jogando as chaves na mesinha perto da porta. O barulho pareceu alto no silêncio repentino. Ela pairou na porta do banheiro, seus olhos buscando os meus, embora eu sentisse que ela não estava procurando por respostas, mas por uma explicação que pudesse descartar. Onde você foi? Você simplesmente sumiu da festa. Ela cruzou os braços sobre o peito, uma pequena ruga de preocupação surgindo entre as sobrancelhas. Eu estava te procurando. A mentira, ou pelo menos a meia-verdade, pairava no ar. Lembrei-me da mensagem dela, o casual. Talvez você volte. Sentiu minha falta? Perguntei, com um sarcasmo palpável e impossível de disfarçar. Sua expressão se fechou então, a surpresa cuidadosamente composta dando lugar a algo mais áspero. O que isso quer dizer, Mark? Suspirei, sentindo o cansaço do uísque e da noite me oprimir. Estava cansado demais para evasivas, cansado demais para essa dança. Só queria ir para a cama, escapar para o esquecimento do sono. Nada, disse, virando-me, com a intenção de passar por ela e ir para o quarto. Mas ela segurou meu braço, seus dedos surpreendentemente firmes no meu bíceps. Mark, espere. O que está acontecendo? Sua voz estava mais suave agora, um pouco incerta, como se sentisse o chão se mover sob seus pés. Virei-me, procurando em seus olhos algo familiar, algo honesto em sua profundidade. Diga-me, Sarah, o que está acontecendo entre você e Dean? O nome soou como uma pedra na minha boca, pesado e inflexível. Seu rosto, que momentos antes estava tão sereno, empalideceu. Foi uma mudança sutil, um sumiço da cor de suas bochechas, mas eu percebi. Então, quase imediatamente, uma máscara voltou ao seu rosto. Ela afastou o braço. Dean, ele é meu chefe, Mark. Nós trabalhamos juntos. Sua voz era pausada, um pouco firme demais. Ela deu um passo para trás, em direção à porta do banheiro, como se quisesse criar uma distância física. É só isso? Perguntei em voz baixa. O que você está insinuando? O tom dela mudou, endureceu, assumindo uma postura defensiva, quase raivosa. A mudança foi repentina, uma tática familiar. Não estou insinuando nada, eu disse olhando-a diretamente. Estou perguntando diretamente se você está tendo um caso com ele. As palavras já estavam ditas, pairando no ar entre nós, inegáveis. Ela soltou uma risada curta e forçada, um som estridente que me irritou. Balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Um caso? Meu Deus, Mark, você está sendo ridículo. Dean é meu mentor, ele tem me ajudado com o novo projeto no trabalho. É muito importante para a minha carreira. É assim que chamam isso hoje em dia? Retruquei, com os olhos semicerrados, sem querer deixar que ela descartasse a ideia tão facilmente. A amargura que eu sentira antes agora se transformara em uma raiva fria. Você está bêbada, acusou Sarah, com a voz áspera e um leve tremor por baixo da raiva. Ela ainda estava parada na porta do banheiro, o roupão de seda colado ao corpo, uma barreira entre nós. Sim, admiti, o álcool zumbindo, abafado atrás dos meus olhos. Mas eu não sou cega. As palavras tinham gosto de ranço, como o uísque que eu havia bebido. Eu vi você, Sarah. O jeito que ele tocou suas costas, o jeito que você se inclinou para ele, o jeito que você riu. Não era uma risada profissional. Era para ele. Não levantei a voz. Apenas expus os fatos, fria e objetiva. O brilho do seu anel no delebraço. Isso não foi imaginação. O maxilar dela se contraiu. Você está imaginando coisas, Mark. Você sempre faz isso. Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Foi o Kevin? Ele disse alguma coisa? Ela deu um passo à frente, os olhos faiscando, tentando inverter a acusação para mim.
Ninguém colocou nada na minha cabeça, eu disse, balançando a cabeça lentamente. Eu vi com meus próprios olhos. Mas vamos falar de outra coisa. Por que você disse para a Lisa do RH que eu talvez não conseguisse vir hoje à noite? Ela piscou, e por um instante seu olhar desviou-se para a janela e depois voltou. Foi um mal-entendido, afirmou com a voz um pouco apressada demais. Eu só não tinha certeza se você viria. Disse a ela que a avisaria se mudasse de ideia. Um mal-entendido? Insisti, sentindo um nó gelado se apertar no meu estômago. Quantas vezes você faltou a esses encontros, a essas reuniões de mentoria, a essas noites em claro no escritório, enquanto dizia aos colegas que estava ocupada ou que tinha outros planos? Minha voz era baixa, mas carregava o peso de meses de pequenos detalhes perturbadores que finalmente se encaixavam. A agitação de Sarah aumentou e um rubor subiu às suas bochechas. Ela ergueu as mãos, deixando-as cair ao lado do corpo. Meu Deus, Mark! Estou cansada disso, das suas acusações, do seu ciúme. Você está me sufocando. Não consigo respirar. Sufocando você? Repeti, a frase pairando no ar. Minha voz baixou para um sussurro perigoso, desprovido de emoção, ou apenas inconveniente. As palavras tinham a intenção de ferir, de romper com a indignação ensaiada. O ar entre nós crepitava, denso com o não dito, com anos de pequenas ofensas e distâncias crescentes. A discussão se intensificou, não com gritos, mas com palavras precisas e cortantes, cada uma como uma pedra atirada, revelando rachaduras mais profundas e amplas na base do nosso casamento. Cada frase puxava um fio, desfazendo o pouco que restava. Não consigo mais viver assim, Mark. Ela finalmente explodiu, a voz trêmula, mas ainda firme. Não consigo. Talvez eu devesse simplesmente ir embora. O desafio era enorme. Olhei para ela, olhei-a de verdade e senti uma estranha calma me envolver, uma clareza aterradora. Então vá embora, eu disse com a voz firme sem demonstrar a turbulência interior. Vá até Dean. É claramente a ele que você deve lealdade. Um silêncio profundo e opressivo se instalou. Estendeu-se pesado com verdades não ditas, com ressentimento amargo, com o abismo repentino e profundo que se abrira entre nós. Por um longo momento, ela ficou ali parada, o peito subindo e descendo rapidamente. Sua fachada cuidadosamente construída finalmente se desfez. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, depois outra. Seus ombros tremeram, um colapso silencioso, quase inaudível, mas ainda assim, nenhuma confissão. Nenhuma palavra de culpa ou arrependimento, apenas a confirmação silenciosa de algo quebrado irreparavelmente. Virei-me de costas para ela, pois a visão de suas lágrimas apenas reforçava a parede fria e dura que cercava meu próprio coração. Entrei na sala de estar, passei pelo sofá e tirei as mantas, dobrando-as cuidadosamente. Peguei uma almofada da poltrona. Não haveria cama compartilhada esta noite. O espaço entre nós era agora imenso, uma distância que eu não conseguia transpor, e nem queria. Deitei-me no sofá, o tecido gasto pouco amenizando a dura realidade. O sono não vinha. Minha mente, já não mais entorpecida pelo uísque, começou a juntar as peças de meses de noites em claro, de desculpas vagas, de planos cancelados porque surgiu um imprevisto no trabalho. O quebra-cabeça da traição, antes fragmentado, agora se formava numa imagem terrivelmente nítida, cada peça encaixando-se com uma precisão nauseante. Os dias que se seguiram mergulharam num silêncio tenso, denso e pesado como o ar úmido de verão antes de uma tempestade. Sarah se movia pelo apartamento com uma normalidade ensaiada, cantarolando às vezes enquanto preparava o café, perguntando sobre o meu dia com uma alegria contida que parecia totalmente falsa. Eu, por minha vez, me retraí ainda mais. Minhas respostas lacônicas. Meu olhar frequentemente fixo em um ponto além do seu ombro. Compartilhávamos refeições, assistíamos à televisão, habitávamos o mesmo espaço, mas um abismo se abrira entre nós, silencioso e imenso. Numa manhã de terça-feira, enquanto recolhia uma lista de compras perdida no fundo da bolsa dela, encontrei-a. Escondido sob um pacote de chiclete velho e um elástico de cabelo solto, estava um recibo, rígido e desbotado. Uma estadia em hotel, 2 noites, datado de 3 meses antes para um lugar nos Hamptons, um hotel boutique com um nome que eu não reconheci. Meus dedos apertaram o papel fino. Não íamos aos Hamptons há anos. Mais tarde, naquela semana, já tarde da noite, depois que Sarah foi dormir, sentei-me em frente ao meu laptop, a luz azul fria da tela iluminando o quarto silencioso.
Entrei na nossa conta conjunta do cartão de crédito. Levei menos de 10 minutos para encontrá-las. Uma série de cobranças desconhecidas, várias do Hotel Hamptons, nas datas que coincidiam com o recibo, outras de restaurantes sofisticados em partes da cidade que raramente frequentávamos, lugares com nomes que sugeriam toalhas de mesa de linho e cartas de vinhos exorbitantes. Cada item era uma prova fria e concreta, pintando um quadro mais claro e frio do que qualquer confissão que Sarah pudesse ter feito. Não havia necessidade de suas palavras agora. Os números falavam por si. O peso de tudo aquilo, a prova inegável, me oprimia. Liguei para Dave, um velho amigo da faculdade. Um homem tranquilo que tinha uma pequena oficina mecânica no Queens. Marcamos um almoço em uma lanchonete onde o café era forte e as mesas estavam gastas. Contei tudo: a festa, as acusações, os recibos, os extratos do cartão de crédito. Ele ouviu, dizendo pouco, apenas assentindo ocasionalmente com os olhos fixos nos meus. Quando terminei, o silêncio se prolongou, quebrado apenas pelo tilintar dos pratos vindos da cozinha. "O que você vai fazer, Mark?" Dave finalmente perguntou com a voz baixa e carregada de preocupação. Ele sabia que não havia resposta fácil. Um profundo cansaço me dominou, uma fadiga que desgastava a alma e penetrava até os ossos. O peso da mentira dela, a realidade esmagadora, tornava difícil respirar. Comecei a faltar ao trabalho, alegando uma virose estomacal, depois uma gripe forte. Minha concentração estava péssima. E-mails se acumularam, prazos se confundiram uns com os outros. Meu desempenho, antes confiável, começou a cair. A ideia de confrontar Jean diretamente, de entrar em seu escritório e expor sua mentira, começou a me corroer. Começou como um impulso sombrio e passageiro, mas cresceu, criando raízes no terreno fértil da minha raiva. Lembrei-me do comentário casual de Kevin Thompson na festa, sobre a reputação de Jean com as mulheres no escritório. Não era só com Sarah, então, isso era um padrão para ele, um predador. É claro que considerei o divórcio. A própria palavra soava como uma rendição, o reconhecimento final de tudo o que havia sido perdido. Mas a ideia de perder nossa casa, o apartamento onde havíamos construído uma vida, as ruas familiares, as rotinas compartilhadas, parecia mais uma traição, mais um pedaço da minha vida sendo arrancado. Foi uma escolha custosa, uma que mudou tudo. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Meu pai, um homem de poucas palavras, sempre enfrentou as dificuldades com uma determinação silenciosa, um estoicismo que eu agora buscava desesperadamente imitar. Ele nunca reclamava, nunca dramatizava. Simplesmente seguia em frente. Olhei para o cartão de visitas do advogado que estava sobre minha mesa, um cartão grosso cor creme com letras em relevo, uma indicação de um colega. Estava ali há dias, sem que eu o tivesse solicitado, um símbolo de um caminho que eu ainda não estava pronto para trilhar, uma linha que eu ainda não havia cruzado. Eu observei Sarah. Durante o café da manhã, do outro lado da sala, enquanto ela se arrumava para o trabalho, procurei por qualquer lampejo de remorso, qualquer sinal de arrependimento em seus olhos, em sua postura, em suas palavras. Mas vi apenas uma indiferença ensaiada, uma superfície lisa que não refletia nada. Foi então, ao ver aquele vazio, que o desejo de que Jean pagasse o preço por destruir minha família, por despedaçar minha vida, começou a se solidificar em uma resolução sombria e inflexível. Comecei, metodicamente, a dissecar a vida de Jean Fletcher, não por meio de nenhum grande plano, mas através dos meios mundanos disponíveis a qualquer pessoa com uma conexão à internet e persistência. Perfis profissionais, artigos antigos de jornais, comunicados de imprensa de empresas. Vasculhei-os, reconstruindo uma cronologia de sua carreira, procurando padrões, qualquer indício de vulnerabilidade. Lembrei-me de sua arrogância presunçosa na festa, da maneira como se comportava, como se as regras não se aplicassem a ele, como se o mundo existisse unicamente para sua conveniência. Eu sabia que esse tipo de arrogância frequentemente deixava pontos cegos. Meu próximo passo foi falar com Lisa, do RH. A encontrei na sala de descanso, fingindo um bate-papo informal sobre questões de networking para o meu próprio desenvolvimento profissional. Conduzi a conversa com cuidado, perguntando sobre as políticas da empresa em relação à conduta profissional, conflitos de interesse e o tratamento de reclamações internas. Lisa, sempre cautelosa, com os olhos percorrendo a sala, deu respostas vagas e genéricas, mas sua relutância em falar abertamente, a maneira como escolhia as palavras,
o leve aperto em seus lábios confirmaram minhas suspeitas. Havia esqueletos no armário de Dean, incidentes talvez varridos para debaixo do tapete, ou pelo menos abafados. Minha investigação silenciosa estava corroendo os alicerces de sua reputação cuidadosamente construída. Decidi então que um confronto direto com Dean seria inútil, um desperdício de fôlego. Ele era muito astuto, muito experiente em negar a realidade. O dano tinha que ser infligido onde mais doía, em sua carreira, em sua posição profissional, na própria estrutura que ele usava para afirmar seu poder. Não se tratava de vingança no beco, mas sim de desmantelar seu império tijolo por tijolo. Até altas horas da noite, depois que Sarah ia para a cama, eu ficava debruçado sobre o laptop, a tela iluminando minha determinação implacável. Compilei tudo: datas, nomes, extratos de cartão de crédito, recibo do hotel, até mesmo os e-mails aparentemente inofensivos que encontrei, mas que, em retrospectiva, escondiam significados ocultos. Cada informação foi meticulosamente organizada, com referências cruzadas, um dossiê frio e concreto tomando forma. Eu sabia que isso também teria implicações para a carreira de Sarah, uma pílula amarga de engolir, mas que eu estava disposto a seguir em frente. Ela havia escolhido seu caminho. Nosso apartamento parecia menos um lar e mais um contrato de aluguel compartilhado entre estranhos. Nossas conversas eram mínimas, superficiais. Você trancou a porta? Acabou o leite? A distância entre nós aumentava a cada hora que passava. Um acordo silencioso e não reconhecido. Também tomei uma medida prática. Abri uma conta bancária separada e transferi tudo o que podia. As inevitáveis consequências financeiras seriam brutais, e eu precisava estar preparada. Então veio a carta. Redigia cuidadosamente, não no meu computador pessoal, mas num computador público, numa biblioteca no centro da cidade. Era uma carta anônima, endereçada aos sócios seniores da Dean, ao conselho de administração. Detalhava em prosa clínica e factual o caso com Sarah, citando datas, locais e corroborando detalhes dos recibos e extratos. Também fazia alusão a incidentes anteriores, não comprovados, usando as informações vagas que eu havia obtido das respostas nervosas de Lisa. A linguagem era desprovida de emoção, uma arma fria concebida para infligir o máximo de dano. Não era um apelo por justiça, mas sim a apresentação de fatos. Debati-me durante 2 dias se deveria enviá-la, com o rascunho da carta guardado num endereço de e-mail descartável. Lutei com a minha consciência com o caminho destrutivo que tinha escolhido. Que tipo de homem estava a tornar-me? Mas depois lembrava-me do riso distante de Sarah, da mão de Dean nas costas dela, da forma como me desprezou casualmente. A raiva, fria e constante, regressava. Imaginava o caos que iria desencadear, as reuniões urgentes, os rumores sussurrados, o constrangimento público. Uma satisfação sombria misturada com uma tristeza profunda e cansativa. Minha determinação se fortaleceu. Encontrei uma maneira segura e não rastreável de enviar as informações, usando uma série de proxies e uma rede Wi-Fi pública. O pacote digital, contendo o peso das minhas evidências cuidadosamente coletadas, foi enviado para o éter. Não havia volta. A carta anônima, enviada para o vazio digital, atingiu seu alvo com a precisão silenciosa de um dardo cuidadosamente lançado. Em poucos dias, as repercussões começaram. Uma investigação interna foi iniciada na LMB Financial, rápida e discreta, como sempre acontece nos altos escalões das finanças corporativas. Sussurros, tênues como fumaça, começaram a se espalhar pelos corredores do escritório. Sarah chegou em casa agitada, atirando a bolsa no balcão da cozinha com mais força do que o normal. "Você não acreditaria nos boatos ridículos que estão circulando sobre o Dean hoje?", murmurou, servindo-se de um copo d'água. Ela não olhou diretamente para mim. "Acho que é só inveja profissional. As pessoas podem ser tão mesquinhas." Sua voz era desdenhosa, mas seus olhos, quando finalmente encontraram os meus, revelaram uma preocupação mais profunda, um cálculo frenético. A máscara estava caindo. Mais tarde naquela semana, a notícia se espalhou. Dean Fletcher havia sido temporariamente suspenso, aguardando o resultado da investigação. Ele foi instruído a trabalhar de casa, um banimento pouco disfarçado. Observei a angústia de Sarah aumentar, sua alegria forçada sendo substituída por um ressentimento latente. Um senso distorcido de justiça surgiu dentro de mim,
uma satisfação fria que se instalou no fundo do meu estômago. Mas também havia um tênue e indesejado lampejo de pena, um eco distante do homem que um dia cuidara dela. Na tarde seguinte, Sarah recebeu um e-mail oficial. Ela foi chamada para prestar depoimento pelo RH. Quando voltou, horas depois, seu rosto estava pálido e abatido. Seus ombros estavam caídos. Ela não disse nada, apenas caminhou direto para o quarto, deixando o casaco pendurado em uma cadeira. O silêncio no apartamento parecia mais pesado que o normal. Ela surgiu mais tarde, com os olhos vermelhos e o maxilar tenso. Caminhou até a sala de estar onde eu estava sentado, encarando fixamente a tela apagada da televisão. Como você pôde fazer isso, Mark? Sua voz era baixa, tremendo de fúria contida, um tremor perigoso, muito mais arrepiante do que qualquer grito. Você orquestrou tudo isso, não foi? Encarei seu olhar sem hesitar. Minha voz era calma, firme, sem demonstrar a turbulência que me consumia por dentro havia semanas. Você fez suas escolhas, Sarah. Agora você enfrenta as consequências. As palavras eram simples, factuais, uma constatação de uma verdade imutável. Não me alonguei. Não havia necessidade. O impacto emocional sobre mim foi imenso, muito maior do que eu havia previsto. O ato de vingança, a execução meticulosa do meu plano, não trouxe o alívio avassalador que eu esperava. Em vez disso, havia um vazio, uma vasta escuridão, onde antes ardia a raiva. O fogo se apagou, restando apenas cinzas. Segundo informações de Kevin, que parecia se deliciar com as fofocas, Dean estava tentando desesperadamente contatar Sarah, tentando controlar a narrativa, coordenar suas versões. Mas o RH havia dado instruções rigorosas a ela. Nenhum contato com Dean até a conclusão da investigação. As fofocas no escritório se intensificaram, pintando Sarah sob uma luz cada vez mais desfavorável. Ela não era apenas vítima de um chefe poderoso, agora era vista como cúmplice, como alguém que havia colocado em risco a carreira de sua colega conscientemente, alguém que havia se beneficiado do caso. Sua carreira, aquela pela qual ela havia trabalhado tanto, aquela que ela alegava que eu estava arruinando, agora estava envolvida em um escândalo público complicado, criado por ela mesma. No dia seguinte à reunião com o RH, cheguei do trabalho e encontrei o envelope do meu advogado debaixo da caixa de correio. Entrei na sala de estar, onde Sarah estava sentada, ainda com a roupa do trabalho, olhando pela janela. Coloquei os papéis, grossos e oficiais, na mesa de centro entre nós. Papéis do divórcio. Um ato final e definitivo. O leve farfalhar dos documentos legais foi o único som por um longo momento. Ela olhou para eles, depois para mim, com os olhos arregalados de um desespero que eu nunca tinha visto antes. O silêncio em nosso apartamento, antes tenso, tornou-se ensurdecedor, pontuado apenas pelos soluços ocasionais e abafados de Sarah vindos do quarto, um som que eu já não conseguia consolar. A investigação interna terminou tão rapidamente quanto começou. Dean Fletcher foi formalmente demitido da LMB Financial. Seu nome foi apagado do site da empresa e seu endereço de e-mail foi desativado. A notícia se espalhou pelos seus círculos profissionais como fogo em palha seca, o sussurro se transformando em relatos confirmados. Suas conexões com a velha guarda, ao que parecia, não puderam salvá-lo desta vez. As evidências que eu havia fornecido eram condenatórias demais. A necessidade da empresa de proteger sua imagem era grande demais. Sarah, embora não tenha sido demitida, viu-se marginalizada. Os projetos importantes que antes lhe eram atribuídos foram agora entregues a outros. Seu nome foi discretamente retirado das reuniões importantes e sua trajetória ascendente foi irremediavelmente alterada. Ela ainda estava empregada, mas sua carreira, aquela pela qual tanto ambicionara, agora era um mar de estagnação. Ela tentou consertar as coisas desesperadamente, pequenos gestos, palavras suaves, toques demorados que pareciam estranhos e forçados. Deixava uma xícara do meu café favorito ao meu lado pela manhã ou sugeria um jantar tranquilo. Mas a confiança entre nós era um espelho estilhaçado, cada fragmento refletindo uma imagem distorcida e dolorosa do que um dia fomos. Mantive-me firme. Algumas traições simplesmente não podem ser desfeitas, Sarah, disse a ela certa noite. Minha voz calma, desprovida de raiva, apenas constatando um fato. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos, mas não ofereci nenhum consolo. Nosso divórcio prosseguiu, um processo doloroso e prolongado que sistematicamente apagou nossa história compartilhada.
Advogados trocaram documentos, bens foram divididos, memórias catalogadas e atribuídas a um valor monetário. Amigos, apanhados no fogo cruzado, tomaram partido. Alguns desapareceram, incapazes de conciliar o casal educado que conheciam com a amarga realidade da nossa separação. Outros ofereceram uma simpatia desajeitada, sem saber se deviam consolá-la ou condená-la. O apartamento, que antes era um lar repleto de promessas de um futuro, tornou-se um fardo. Vendi-o, uma dolorosa ruptura com a nossa vida em comum, observando estranhos entrarem, avaliando o espaço onde tínhamos construído tanto, apenas para depois demolir tudo. Certa tarde, meses depois, vi Dean Fletcher. Foi um encontro casual em uma pequena cafeteria num bairro que eu raramente frequentava. Ele estava sentado sozinho a uma mesa perto da janela, olhando fixamente para a rua. Parecia mais velho, com os ombros caídos, e as bordas afiadas do seu terno sob medida pareciam mais folgadas do que ajustadas. Nossos olhares se cruzaram por um breve e terrível instante, e seu olhar vacilou com algo que não consegui identificar. Medo, vergonha, talvez um lampejo de reconhecimento, antes que ele desviasse rapidamente o olhar, voltando-se para a rua. Parecia completamente derrotado. Pedi meu café e saí sem dizer uma palavra. Sarah se mudou, e a última de suas caixas foi levada por um caminhão de mudanças numa manhã cinzenta de outono. Seu último olhar para mim, enquanto estava parada junto à porta aberta, era uma mistura complexa de raiva, tristeza e algo que talvez fosse arrependimento, embora fosse tarde demais para importar. Refleti sobre o preço pago. Dean perdeu a carreira, a reputação, o prestígio num mundo que acreditava ser seu. Sarah perdeu a ascensão social, a ambição frustrada e o nosso casamento. E eu perdi a minha esposa, a mulher que pensava conhecer, e com ela, uma certa inocência, a crença na justiça inerente às coisas. O acordo financeiro, embora justo e equitativo no papel, parecia vazio, uma compensação inadequada para o dano emocional, a ferida aberta e profunda que ficou. Comecei a terapia, sentando-me em um consultório silencioso 2 vezes por semana, tentando lidar com a devastação emocional deixada para trás. O desejo de vingança havia diminuído há muito tempo, substituído por uma dor silenciosa e persistente, uma sensação fantasmagórica de um futuro que jamais existiria. Percebi então que a justiça, embora tecnicamente feita, raramente trazia paz verdadeira. Era apenas mais um fim. Os meses se passaram. Mudei-me para um lugar menor, tranquilo e anônimo, o tipo de apartamento onde ninguém sabe da minha história. Meus dias se acomodaram em um novo ritmo, focado no trabalho, cuja natureza metódica era um estranho conforto. A solidão, antes uma inimiga temida, agora oferecia uma solidão pura, livre da presença constante e corrosiva da decepção. Encontrei Jo, a bartender, meses depois, perto do antigo bar. Ela me lançou um olhar compreensivo. Como tudo terminou, Mark? Perguntou com a voz mais suave do que eu me lembrava. Chegou ao fim, respondi, as palavras soando secas, definitivas. A profunda solidão persistia, mas era genuína, livre da teia de mentiras. Ocasionalmente, por meio de conhecidos em comum, eu ouvia fragmentos da nova vida de Sarah. Ela havia aceitado um emprego diferente, em uma área diferente, em uma cidade diferente. Dean Fletcher havia desaparecido completamente do nosso círculo profissional. Seu nome agora um conto de advertência sussurrado em tons baixos. Voltei dirigindo para a pequena cidade do meio-oeste onde meus pais moravam, buscando conforto nos ritmos familiares daquela vida tranquila. Minha mãe, sempre perspicaz, percebeu a tristeza silenciosa estampada em meu rosto, mas, fiel à sua natureza, evitou se intrometer, oferecendo consolo em refeições caseiras e longos silêncios acolhedores. Certa tarde, passei horas à beira de um lago tranquilo, pescando, o leve puxão na linha sendo a única interrupção em meus pensamentos. Refleti sobre as escolhas feitas, os caminhos trilhados. As consequências morais persistiam, uma sombra que sempre faria parte de mim, um zumbido silencioso sob a superfície da minha nova vida. Eu havia garantido justiça, sim, mas o custo para minha própria alma fora significativo, arrancado a cada ato de retribuição cuidadosa. Compreendi então que a cura seria uma longa jornada, especialmente a de me perdoar. Uma pequena faísca de esperança, contudo, cintilava em momentos simples. Um bom livro, um café tranquilo pela manhã na minha pequena varanda. O pagamento do preço não era apenas para Sarah e Dean,
Era para mim também na perda irreparável da minha antiga vida, do meu antigo eu. Olhei para o horizonte, o vasto céu do meio-oeste se estendendo, sabendo que a vida, machucada, mas não destruída, continuava. Meses depois de tudo ter chegado ao fim, instalei-me num apartamento novo e menor, silencioso e anônimo. A vida tornou-se uma série de rotinas solitárias, um horário de trabalho focado e longas caminhadas por bairros desconhecidos. A solidão era profunda, um zumbido constante e baixo, mas parecia limpa, livre da teia de enganos que sufocava minha antiga vida. Ouvi sussurros sobre o novo emprego de Sarah, um novo começo em outra cidade, e sobre Jim Fletcher, um nome agora praticamente apagado da memória pública, um conto de advertência. As visitas aos meus pais no meio-oeste ofereciam um conforto sereno. Minha mãe, sempre perspicaz, percebia a tristeza estampada em meu rosto, mas nunca insistia. À beira do lago, pescando, eu refletia sobre as escolhas feitas, o preço cobrado. A justiça fora feita, sim, mas o custo para minha própria alma era imensurável, uma sombra persistente que sempre faria parte de mim. A cura foi um processo lento, uma aceitação silenciosa de que o perdão, especialmente a mim mesmo, seria uma longa jornada. Mas havia pequenos momentos, um livro bem lido, o café da manhã, que continham uma frágil faísca. O preço, no fim das contas, foi pago por todos nós, pela perda de vidas outrora entrelaçadas. O céu do meio-oeste se estendia diante de mim, e eu sabia que a vida, ferida, mas não destruída, continuava.